Olá pessoal, bem-vindos de volta ao QI do Dinheiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, o cenário de investimentos frente a essa pandemia do coronavírus. E o material que inspirou esse vídeo foi, na verdade, produzido por mim no início do mês de março para orientar a equipe da empresa onde eu e o Guilherme Politi, que eu já vou apresentar aqui em breve, trabalhamos, para orientar os consultores sobre o cenário, o que está acontecendo, né? E então a gente resolveu fazer esse vídeo num formato um pouquinho diferente. O pessoal, a equipe do QI do Dinheiro pediu para a gente organizar esse formato de entrevista, que eu acho que é muito mais interessante, vai dar para passar muita coisa legal sobre o conteúdo. Aqui do meu lado a gente tem o Guilherme Politi, trabalha comigo tanto na empresa de consultoria, quanto aqui no canal, é responsável pela edição dos vídeos, pelos conteúdos e tudo mais. Então vamos começar. Hoje o tema, como eu falei, é o cenário econômico de investimentos, o que está acontecendo no mercado frente a essa pandemia. Então vamos lá. Bom, Lucas, obrigado por permitir a gente fazer essas perguntas, esse novo formato. E a primeira pergunta que a gente tem é a respeito do coronavírus no primeiro trimestre. A gente viu que ele teve muitos efeitos, deixou a economia bem conturbada no mundo todo. Como é que você enxerga os efeitos dessa pandemia nos mercados? Realmente foi um trimestre bem agitado, né? Principalmente no último mês, no mês de março. E o impacto da pandemia, da até então epidemia, né, do coronavírus, que começou na Ásia, começou na China e foi se espalhando pela Ásia, chegou na Europa, depois mais tarde Estados Unidos, Brasil. Ele foi bem generalizado em todas as classes de ativo, né? Não só nas ações. Mas olhando do ponto de vista da renda variável, a gente teve um Ibovespa com um dos piores trimestres da sua história, né? Da história do índice, com uma queda de mais de 36%, e ela ficou muito concentrada, como eu falei, no último mês. Começou ali em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, mais especificamente na quarta-feira de cinzas, né, dia 26 de fevereiro, foi um dia muito, muito curioso para os mercados, porque quem dormiu muito comprado em bolsa no fim de semana antes do carnaval, né, na sexta-feira anterior ao carnaval, já sabia que a reabertura da bolsa, depois de ficar fechada segunda e terça de carnaval, seria bem conturbada. E realmente é o que aconteceu, né? Os mercados globais já estavam caindo muito forte, né, na segunda e na terça-feira. O nosso, óbvio, fechado, escapou ileso disso, né, mas na quarta-feira a queda foi muito forte no mercado de ações, e aí começou essa tendência de queda que chegou nas mínimas ali na primeira metade de março e depois recuperou um pouquinho mais para os últimos pregões, né? Mas, como eu disse, o impacto não ficou nem limitado às ações. Para você ter uma ideia, alguns fundos de renda fixa, aqueles referenciados DI, que são tidos como os fundos mais conservadores, né, ou estão entre os fundos mais conservadores do mercado, alguns tiveram rentabilidade negativa mesmo, né, no mês. Alguns investidores que começaram a investir ali ao longo do mês de março podem ter, inclusive, sofrido perdas em fundos tão seguros como fundos referenciados DI, que investem apenas em renda fixa. Isso porque boa parte dos ativos de renda fixa do mercado sofreram o que a gente chama de marcação a mercado, que é quando a Anbima e os administradores, os agentes do mercado, falam para aquele gestor ou determinam que aquele gestor reprecifique aquele ativo de acordo com um novo risco que surgiu ali no mercado, e esse risco, obviamente, era a pandemia. Então, mesmo ativos de renda fixa, títulos de renda fixa muito seguros, até CDBs, letras financeiras de grandes bancos, debêntures de empresas AAA, que a gente fala, né, melhor nota de crédito, mesmo esses títulos sofreram uma precificação ao mercado e perderam valor. Então, realmente, foi um impacto muito generalizado em todas as classes de ativo, falando do cenário de investimentos, o que reflete também o impacto generalizado da pandemia em si, que atingiu todos os países em todos os continentes, né? E muito desse impacto negativo surgiu por causa dessa nova ameaça, né, à estabilidade econômica e, inclusive, à estabilidade do próprio sistema financeiro internacional. À medida que economias vão se fechando, que empresas perdem a capacidade de vender, de operar, de gerar caixa, e essas empresas, muitas vezes, né, são endividadas, algumas tinham
altos índices de endividamento, um endividamento que foi crescendo desde a última crise, a grande crise financeira de 2008, e as empresas contavam com a continuidade do crescimento global para conseguir pagar as contas e, inclusive, rolar suas dívidas ou até mesmo amortizar suas dívidas. Então, frente a este novo cenário, surgiu uma nova ameaça ao sistema financeiro nacional, a estabilidade de bancos mesmo, de instituições financeiras, e aí o mercado começou a reagir muito negativamente a isso, né? Entre idas e vindas do ponto de vista de como que seria o futuro, ali olhando ainda em fevereiro e março, ainda muitas pessoas ainda céticas com relação à duração do impacto da pandemia, se ia durar só 15 dias, 30 dias, né? E a gente sabe que está surpreendendo muita gente, né? Hoje a gente já sabe que veio para ficar. E é justamente essa paralisação econômica que podia trazer alguma instabilidade ali financeira. Bom, e conta um pouco mais para a gente sobre essas ameaças ao sistema financeiro que você falou agora. Bom, você vê isso? Sim, claro. Para entender do que eu estou dizendo, a gente precisa voltar até a última grande crise financeira. Essa, sim, né, surgiu dentro do sistema financeiro mesmo, foi uma crise de bancos, principalmente. E a resposta à grande crise financeira de 2008, a grande crise financeira realmente é como ela ficou chamada, tá? No meio acadêmico, inclusive, se fala em Great Financial Crisis de 2008. A resposta dos bancos centrais, de todas as autoridades monetárias, foi uma política monetária muito agressiva, de redução de taxa de juros. Muitos dos principais bancos centrais que a gente tem no mundo, né, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, reduziram as taxas para zero e impressão de moeda, né, ou seja, injeção de moeda na economia. Se a gente for lembrar ali dos primeiros anos pós a grande crise financeira, a gente vai lembrar de uma chamada guerra cambial. Essa guerra cambial foi muito alimentada por essa política monetária agressiva, que em última instância deprecia o valor da moeda, fazendo com que os exportadores daquele país tenham melhores condições, né, sejam mais competitivos no mercado internacional. Mas isso foi muito mais, na minha visão, uma consequência da resposta das autoridades monetárias àquela crise financeira que ameaçava abalar a economia do mundo inteiro, né, paralisar todo o sistema financeiro e, inclusive, fez algumas vítimas, né? O próprio Lehman Brothers era uma instituição de mais de 100 anos de idade e veio à bancarrota. Tantos outros bancos grandes dos Estados Unidos e fora, né, precisaram ser socorridos, receberam algum tipo de aporte ou empréstimo, né, seja compra de ações e etc. E os bancos centrais injetaram muito dinheiro no mercado, fomentaram muito a expansão de crédito e durante boa parte da nossa história, desde 2008, né, então de 2009 para cá, a economia cresceu cada vez mais dependente dessa política monetária muito agressiva, né? Muito embora o Fed tenha parado eventualmente de injetar dinheiro na economia, em resposta à grande crise financeira entre 2008 e 2012, 2013, se não me engano, o Fed injetou 3,5 trilhões, algo como 3,5 trilhões, né, de dólares na economia. O mesmo foi feito em outros bancos centrais importantes, como o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, o Banco da China. E a expansão de crédito, né, muito movida por esses juros muito baixos, ajudou empresas que já eram muito endividadas, né, que já eram muito alavancadas, a conseguir operar, a conseguir rolar suas dívidas e se manter em operação. Isso facilitou, né, a circulação do dinheiro e de crédito na economia. O problema é que isso gera um certo vício, né? As empresas e as economias ficam viciadas nesses estímulos monetários e dependem disso para crescer, tanto que no final de 2018, né, até 2019, o Fed começou a querer subir os juros, chegou a subir um pouco, viu que o sistema financeiro respondeu com muita apreensão, né? O nível de risco subiu, né? A gente teve alguns sinais de estresse no sistema financeiro e o Fed logo recuou, parou de subir, depois chegou até a cair, a reduzir os juros, isso antes do coronavírus, né? Agora
em resposta ao coronavírus, caiu de novo. Então, essa pandemia fez, na verdade, né, além do impacto econômico mais direto ali, né, de paralisar a atividade econômica, empresas fechadas e tudo mais, aumento do desemprego, etc., recessão iminente à frente, ele trouxe à tona essa ameaça que estava um pouco oculta, né, de um sistema financeiro muito dependente em crédito baixo, né? Crédito baixo, que eu quero dizer assim, crédito barato, né? Expansão monetária, crédito abundante. E isso, em algum momento, se tivesse algum soluço ali na atividade econômica, poderia estourar, trazer um problema grave, né? E veio mais do que um soluço, veio uma pandemia, né? Tanto que, em resposta, né, a essa crise, os bancos centrais novamente foram muito rápidos em injetar dinheiro na economia. Todos os bancos centrais, e dessa vez até de uma maneira bastante inédita, pelo menos na nossa história recente, o nosso Banco Central adotou medidas também não muito comuns para a gente, até possibilitando a aquisição de títulos de dívida de empresas, né, para tentar amenizar os impactos ali no mercado de crédito brasileiro também. Mas os bancos centrais, de maneira generalizada, voltaram, né, retomaram o chamado quantitative easing, né, que é a injeção de moeda na economia. E apesar desse grande impacto também com esses incentivos dos bancos centrais, nesse primeiro trimestre, você vê alguma perspectiva de recuperação ainda para esses próximos meses, ainda nesse ano? Você diz recuperação da economia global, né? Isso, recuperação da economia. Olha, nos próximos anos, nos próximos meses é difícil falar de alguma coisa, né? É bem difícil prever o que vai acontecer, se vai haver uma segunda onda ou não vai, então tem muita incerteza ainda, né? Pessoalmente, eu acredito em alguma recuperação de atividade econômica se a gente compara os próximos meses com os piores meses da paralisação, né? Do lockdown, do combate a pandemia em si. Aí eu acredito que sim, vai haver alguma recuperação. Mas eu não sou tão rápido em apostar numa recuperação aos níveis que era antes do início dessa crise, né? Aí eu já não tenho tanta convicção assim, eu acho um pouco temerário algumas pessoas que tomam uma posição muito direcional, por exemplo, em bolsa, seja no ativo que for, apostando numa recuperação nesse nível, né, de voltar à atividade econômica que era antes, nos próximos poucos meses, né, no curto prazo. Aí eu já não tenho tanta certeza, também não estou falando que não vai acontecer, só acho que é muito incerto ainda para cravar alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então, e como é que você vê isso no Brasil? No caso do Brasil, tem alguma diferença? Sim, eu acho que no Brasil a gente tem um agravante que são as reformas estruturais que a gente sempre precisou. Eu até aqui talvez eu me diferencie da maioria dos comentaristas, né, dos analistas que se propõem falar sobre isso, porque eu acho que o nosso maior desafio não é o coronavírus, do ponto de vista econômico, de crescimento econômico de longo prazo. Nosso maior desafio são as reformas que sempre impediram o país de crescer. Então a gente tem uma carga tributária alta, muito complexa, que é um agravante, então não só se paga muito imposto, como é complicado pagar imposto, né? No Brasil isso é uma coisa impressionante. Então acho que isso atrapalha, uma carga tributária elevada sobre o trabalho, né? Sobre o salário do trabalhador, que é uma coisa um pouco cruel. A gente tem muito déficit, dívida elevada, e agora isso vai se agravar, mas meio que isso aí é global, né? A situação fiscal dos países tende a piorar agora, né, com os programas de incentivo à economia, de retomada, de auxiliar também as pessoas que estão desamparadas nessa crise. Então o fiscal deve piorar e eu tenho um certo receio do Brasil não seguir o caminho que ele via seguindo de retomada de um equilíbrio fiscal, de priorizar a iniciativa privada no desenvolvimento econômico, né, de deixar as empresas desempenharem o seu papel na criação de riqueza, na geração de empregos, no aumento da renda. E aí eu acho que estão alguns dos problemas. O elevado gasto público, né? O governo não só gasta muito, como também gasta muito mal. Então o dinheiro gasto é mal gasto, tem muito gasto ali na máquina pública, então uma reforma administrativa também é necessária. Então, para falar de Brasil, eu acho que
a gente acaba passando inevitavelmente pelo lado político também, na capacidade da classe política, não só do Planalto, mas do Congresso, enfim, de conseguirem resolver, né, desatar esses nós que historicamente sempre dificultaram, né, o crescimento do Brasil. Mesmo quando a gente olha períodos de crescimento elevado da economia brasileira, quando a gente compara com outros países emergentes, a gente vê que a gente cresceu menos do que outras economias emergentes mesmo. Por exemplo, nos anos 2000, né, que o Brasil historicamente cresceu bem. Outros países emergentes chegaram a crescer mais, né? Então, realmente, eu acho que em termos de crescimento de longo prazo, e para crescer mais, né, crescer realmente todo o nosso potencial, eu acho que a gente precisa desatar esses nós. O coronavírus, eu acho que a gente vai superar. É mais uma questão se supera em 2, 3 meses ou em 1 ano, né? Isso realmente eu não gostaria de fazer nenhuma aposta. Mas aí para os próximos 10, 20 anos, se a gente vai crescer 1,5, 2, 2,5, ou se vai crescer 3,5, 4, 5, é uma questão de desatar esses nós que realmente acabam com a produtividade da empresa do setor privado. Né? Sim, realmente. Bom, e você até falou agora de longo prazo. Alguns investidores, eles pensam mais no curto prazo, compram ações para ganhar um retorno imediato, e outros já têm os planos mais de longo prazo, que são até o foco do canal, que você fala de realizar sonhos, de atingir a aposentadoria, geração de patrimônio. Você enxerga alguma ameaça para esses investidores do segundo caso, que são os que já têm mais uma visão de longo prazo? Não por causa do coronavírus, né? Não uma ameaça a mais, né? Eu acho que boa parte dos riscos que os investidores estavam correndo não estavam nem tão ligados aos ativos, mas sim à falta de planejamento financeiro, à falta de uma estratégia correta e adequada para o seu perfil de investidor e para os seus objetivos, né? Para quem investe pensando em 10, 20, 30 anos, eu acho que investir em bons fundos de ações, né, investir em boas ações, sempre, obviamente, respeitando seu perfil, de acordo com a sua estratégia, tendo em vista seus objetivos, o horizonte de investimento adequado e etc., isso não muda, isso não deixou de ser uma boa estratégia, né? Boas empresas são aquelas que são capazes de superar as crises, né? Tem as marcas mais valiosas, geralmente tem um bom market share, tem facilidade de lançar novos produtos, se for o caso, tem bons indicadores financeiros, né? Um endividamento muito baixo ou controlado. Então são empresas que vão superar essa crise e que tendem, inclusive, a ganhar mais market share no final, à medida que os concorrentes não tão bem estruturados podem ter mais dificuldade de crescer ou até mesmo vir a fechar as portas, né, completamente. Então essas boas empresas, pode ser que elas precisem mudar o ambiente de negócios dela, pode ser que elas precisem mudar a estratégia, um pouco da gestão, alguma coisa. Mas são empresas que já enfrentaram diversas outras crises e como nas outras crises foram bem sucedidas em superar, voltaram a crescer e etc. Então, em 10, 20, 30 anos, não diria que nenhuma ameaça nova surgiu para quem investe com esse horizonte de tempo, não. E falando agora do presente, você acha que agora é um momento para se comprar ações? Eu não gosto muito de dar esse tipo de dica assim, nos nossos vídeos, porque eu acredito que investimento ele só faz sentido quando a gente coloca ele no contexto da pessoa, né, político, porque é aquele negócio, qual que é o melhor carro, né, a Lamborghini ou a Land Rover? Poxa, não sei, você quer fazer o quê? Você quer fazer uma trilha off-road? Se for a trilha off-road, tem certeza que a Lamborghini não é um bom carro, né? Até tem outros muito mais baratos, são melhores. Então, você tem que pensar em produtos de investimento no contexto do investidor. Faz muito pouco sentido recomendar assim. O que eu acho é que boas empresas, as melhores empresas, seguem sendo as melhores empresas, né? As marcas super valiosas que a gente tem, que refletem a capacidade de gestão das empresas, né? O domínio que elas têm do mercado, o know-how, a tecnologia, maquinário, acho que tudo isso segue ali, né? A equipe de gestão, o CEO, os bons gestores com ampla experiência no mercado, excelentes líderes, eles também seguem ali. Então, isso não mudou. O que pode ter mudado, sem dúvida nenhuma, é que quando a gente faz o valuation, projeta um fluxo de caixa de 10 anos, faz lá a perpetuidade no final, traz a valor presente, se a gente fizesse isso em janeiro,
a gente ia ter um fluxo de caixa projetado para 2020 e esse você pode rasgar. Muito provavelmente o de 2021 também vai ser muito diferente. Agora, pensando em 22, 23, 2030, 2040, o que mudou? Aí eu realmente acho que é um momento certo para você se ater à sua estratégia de investimentos. Não necessariamente para comprar um outro produto, mas olha para a sua estratégia, entenda seu perfil. É uma boa hora, inclusive, de verificar, né, se o seu perfil é aquele mesmo. A turma estava muito fácil ser agressivo entre 2016 e 2019, né? Então a gente passou 4 anos aí, onde pessoas que têm o perfil agressivo, elas tiveram um ou outro soluço aí, né? O Brasil, acho que foi o Florian Bartonek que falou, o Brasil você pode esperar uma queda de 10% num dia, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, né? E eu acho que isso é verdade, a gente teve o Joesley Day, a gente teve greve dos caminhoneiros, né? Mas quando a gente analisa início de 2016 até final de 2019, mesmo em janeiro de 2020, a gente vê uma clara tendência de alta com pequenos espaços de correção ali, pequenos momentos de correção, que são absolutamente naturais, né? Agora a gente vê uma espécie de um cisne negro, né, propriamente dito, mas que pode acontecer. A gente tem essa visão que cisnes negros são raros, não são tão raros assim, mas dessa proporção, dessa magnitude, né, de fato, é raro, mas eles podem acontecer. Então é uma boa hora para o investidor ver, não, eu sou agressivo mesmo, foi demais para mim essa queda, eu desesperei mais, eu estou mais ansioso do que eu gostaria de estar. Se sim, talvez é uma boa hora de rever o seu perfil. Se não, poxa, você tem a sua estratégia, né? Dá uma olhada no seu percentual de alocação em ações. É bom ter em mente que a volatilidade do mercado está muito mais alta, eu diria que pelo menos o dobro do que é a média histórica, né? Então, se o investidor começou no mercado de renda variável a partir de 2016, 2017, ele vai ter uma volatilidade histórica na casa entre 18%, 17%, 22%, 23%, 20%, algo assim. Logo no fechamento de março, a Ibovespa estava com uma volatilidade na casa de 75%, né? Então é muito mais alto. Isso é sempre olhando para trás. Então, mas segue muito volátil hoje. A gente, mesmo durante a queda de março, a gente tinha dias que subia 8%, 9%, 7%, né? Caía 10%, 15% no outro. Então está muito volátil, mas é uma coisa de momento, né? Não é para a gente mudar a estratégia por causa disso, não. É uma hora boa para se ater à sua estratégia de investimentos. Bom, grande parte das empresas, para não falar todas as empresas listadas em bolsa, estão sofrendo muito com essa crise. Só que muito se fala de alguns setores que vão sair ganhando. Você vê algum setor que vai sair ganhando? E se sim, qual setor? Olha, Politi, eu prefiro, eu não enxergo assim muitos setores que vão sair ganhando, tá? De fato existem alguns setores, principalmente, mas que a gente não enxerga muito presença na bolsa desses setores, principalmente, por exemplo, tecnologia. Então, o caso mais clássico é o Zoom, né? Um aplicativo que tem ações negociadas nas bolsas norte-americanas, né? E realmente se valorizou demais, porque todo mundo começou a fazer muito mais videoconferência, começou a usar mais, então ganhou muitos usuários, etc. Mas esse é um setor, por exemplo, que não é tão representativo, esse de tecnologia, né? De startups, etc., ele não é tão representativo. Eu prefiro não analisar setores, mas analisar empresas em si, né? Então, dentro de determinados setores, vai ter algumas empresas que sim, estavam mais preparadas para prosperar nesse momento. Vou até te dar um exemplo, que é a Magazine Luiza. É uma empresa de varejo, né, do setor de varejo, como Pão de Açúcar, como Raio Drogasil, né? Aí um varejo mais farmácia, claro, mas como Via Varejo, tantas outras lojas Renner, tudo isso é varejo, né, lato sensu. Mas o que Magazine Luiza vem fazendo já há algum tempo? Apostando no online, né, apostando em vendas no mercado digital, vendas online. E inclusive lançou no meio dessa pandemia uma plataforma que ela pode plugar parceiros menores, né, de cidades do interior, e esses parceiros utilizam a plataforma da Magazine Luiza para fazer a venda dos produtos deles, para se manterem operando, né, através de uma plataforma de uma empresa gigantesca, né, que fatura bilhões e bilhões de reais por ano. Poxa, olha que ideia genial, né? Mas enfim, é um diferencial competitivo
da Magazine Luiza, né? Desta empresa, desta ação. Não é do varejo como um todo. É claro que o e-market, né, ele se sobressaiu em maneira geral frente ao mercado analógico, tradicional, né, de ir na lojinha, né, isso realmente é verdade. Talvez isso gere uma nova tendência, né, de pessoas que nunca compraram, fizeram compras online, agora passarem a comprar porque foram forçadas a fazê-lo por causa dessa pandemia. Mas eu prefiro analisar aí os diferenciais competitivos de cada empresa, e aí neste caso específico de e-commerce, né, diferencial logístico, plataformas, TI, né, o próprio marketing, a marca, essa inovação mesmo, muito voltada, muito característica desse segmento de e-commerce. Então é melhor analisar empresas que vão se sobressair dentro de cada setor do que analisar o setor como um todo, na minha visão. Bom, o mundo já passou por várias crises, a crise de 2008, a Grande Depressão, Black Monday, a bolha da internet, né? Mas por que essa crise que a gente está passando agora é diferente das outras? O que você vê de diferente? Olha, político, eu acho que diferencia esta crise das demais é justamente a natureza dela, né? Essa crise é uma crise provocada pela natureza, ela não nasceu dentro de um banco, não é uma crise oriunda do sistema financeiro, não é uma crise econômica, ela foi causada por um vírus. E acho que uma particularidade desta crise perante as demais, dada essa natureza, é que a gente não faz a menor ideia de como resolver isso, não tem nenhuma previsão, é um pouco inédito, pelo menos para a economia e para o sistema financeiro que a gente tem hoje, é muito inédito para a nossa geração. Então a gente não sabe quando vai sair uma vacina, a gente não sabe se vai ter uma segunda onda de contaminação, a gente lê relatórios que já tem mutação de vírus, que pessoas que já foram contaminadas de novo, e aí não dá para saber se isso é um erro do primeiro diagnóstico, né, do primeiro teste, ou se não, ou se isso pode acontecer, se as pessoas ficaram imunes ou não. Então é uma crise muito generalizada que a gente não tem uma solução, não sabe como resolver o problema, né, direito. A gente está, claro, tentando, né, ouvindo a ciência, os médicos, etc., mas é muito diferente nesse aspecto, né, da questão da gente não ter muito o que fazer, a não ser a paralisação mesmo, e da natureza dela, né, dela provocar essa paralisação econômica tão generalizada. Entendi. Lucas, e por último, a última pergunta que a gente tem, você já tem anos de experiência no mercado, já passou por outras crises, outros momentos de incerteza, grande incerteza, né? Você tem uma lista de princípios que você segue para você passar para os nossos seguidores também, para eles seguirem nesses momentos e para levar isso para a vida deles para o longo prazo também? Sim, eu acho que princípio não é uma coisa de momento, né? Acho que por definição princípio é algo que você leva para toda a sua vida, independentemente da situação. Se você abre mão de alguma coisa, né? Então não é princípio, pode ser uma dica, uma recomendação, mas não é princípio. Eu acho que tem alguns valiosos, sim. O primeiro deles pode parecer clichê e redundante aqui no canal, mas é a verdade, é no que a gente acredita, né? Se planeje financeiramente. Se planejar financeiramente envolve você ter os seus objetivos, você saber onde você quer chegar, e aí você conhece a sua meta de rentabilidade da carteira. Este é um parâmetro muito bom para você se guiar, né? Para você guiar os seus investimentos, e aí desenvolva uma estratégia de investimentos de acordo com estes objetivos, né? Com este objetivo e com o seu perfil de investidor, obviamente. Sabendo que algo como isto pode acontecer. Se tem algo que a gente pode tirar de bom, de lição dessa pandemia, dessa crise, para o investidor, obviamente, é isso. Você tem que se planejar e bolar uma estratégia de investimentos que seja capaz de passar por um momento como esse. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que ter uma carteira de investimentos que quando vier uma crise dessa você vai ganhar muito dinheiro. Não é isso. Mas, ok, você vai ter perdas, principalmente nos seus ativos de renda variável, mas os ativos de renda fixa também podem ter perdas, fundos imobiliários, fundos multimercado, enfim, muitas coisas podem ter perdas. Mas você tem que estar tranquilo com isso, isso tem que caber dentro da sua estratégia de investimentos. É isso que quer dizer ter uma estratégia que está preparada para enfrentar crises como essa, porque, como a gente está vendo, elas podem acontecer.
Do ponto de vista de mais focado em investimentos, eu acho que diversificação, sem dúvida nenhuma. Não investir movido por emoções, então muito cuidado com a euforia, muito cuidado com o otimismo exagerado e também muito cuidado com o pânico, né? Com a ansiedade exacerbada e etc. A racionalidade é uma característica comum a todos os investidores de sucesso, todos os investidores profissionais que a gente admira, que a gente cita, eles investem de maneira racional, eles tomam decisões racionais, né, sobre estratégia de investimento, sobre produtos, analisar produtos, etc. Então, eu acho que esses são verdadeiros princípios para quem quer começar a investir, para quem quer ter sucesso no planejamento financeiro, alcançar os seus objetivos financeiros. Esses sim são princípios que valem para hoje, mas também valem para toda a vida. Ótimos princípios. Lucas, muito obrigado. Certeza que todos os seguidores vão adorar seus relatos, suas opiniões sobre esse momento que a gente está passando. E até a próxima. Beleza, eu que agradeço, Polite, pela participação aqui. Achei que foi um bate-papo bem interessante. E aí, pessoal, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o comentário também. Se criticou, se teve alguma dúvida, pode deixar o comentário aí que a gente entra, lê, responde todos. Algum feedback negativo, crítica também, são sempre bem-vindos. A gente adora aprender, faz questão de ler todos e aprender também com vocês. Beleza? Nos vemos aqui no próximo vídeo. Forte abraço!